Bom, nessa questão é a seguinte, né? Uma viagem é realizada e ela é realizada em duas etapas. Na primeira etapa, o objeto se desloca de uma distância x, por exemplo, de uma certa distância, com velocidade de 80 km por hora, e o restante da viagem é realizado a uma velocidade de 60 km por hora. A distância percorrida na segunda etapa da viagem é o triplo da distância percorrida na primeira etapa da viagem. Como eu não sei qual foi a distância percorrida na primeira etapa da viagem, então eu deixei como sendo uma variável x, né? Como a segunda etapa da viagem, a distância é o triplo da primeira, então essa distância aqui é 3x, tá bom? Então veja que na primeira etapa o objeto se move com velocidade de 80 km por hora durante um dado intervalo de tempo, eu não sei qual é ainda. E na segunda etapa da viagem ele percorre essa distância com essa velocidade durante um dado intervalo de tempo, né? Mas você pode, por exemplo, pensar que um segundo carro poderia se deslocar com uma única velocidade durante todo o trajeto e que chegaria no mesmo instante de tempo que esse outro objeto que se deslocou esse percurso inteiro com duas velocidades distintas, né? Então você pode imaginar um segundo carro, por exemplo, que poderia sair do ponto A e chegar ao ponto B numa única velocidade e chegaria exatamente no mesmo instante de tempo que esse outro carro. Tá bom? Mas para a gente determinar essa velocidade média, a gente precisa de duas informações. A gente precisa do espaço percorrido e do intervalo de tempo total. O espaço percorrido a gente tem, esse espaço total aqui vale quanto? 4x. Mais o intervalo de tempo total gasto nessa viagem, por exemplo, a gente não tem. E a gente precisa determinar. E iremos determinar como? Bom, a gente sabe qual é a velocidade nesse primeiro percurso e sabe, né, que a distância daqui para aqui seria x. Então, aplicando a definição de velocidade para o primeiro percurso, certo? A gente teria que a velocidade no primeiro percurso é de 80 km por hora, o espaço percorrido no primeiro percurso é x, e o intervalo de tempo do primeiro percurso é ΔT. Eu isolo ΔT aqui, eu tenho que ΔT1 é x sobre 80. Pronto. Né? Determinei o intervalo de tempo em função da distância x. Agora eu calculo, por exemplo, usando a definição de velocidade para a segunda parte da trajetória, da viagem, né? Então, na segunda parte da viagem, eu tenho que a velocidade 2 é igual ao espaço percorrido na segunda etapa, dividido pelo intervalo de tempo. Na segunda etapa da viagem, né, eu tenho que a velocidade nessa etapa é de 60 km por hora. O espaço percorrido aqui é 3x. E o ΔT2 eu não sei. Então, de novo, isolo o tempo e eu tenho que ΔT2 é 3x dividido por 60. Então, se eu souber quem é x, eu consigo determinar quem é ΔT2, né? Então, veja, mais o tempo total de viagem, você concorda que é o tempo no primeiro trecho, nesse aqui, que a gente determinou, mais o tempo no segundo trecho, que é o tempo gasto aqui, que também a gente determinou, certo? Então, se a gente substitui ΔT1 e ΔT2, a gente obtém isso daqui. Agora a gente pode, por exemplo, né, tirar MMC. Quando a gente tira MMC, a gente faz o seguinte, pega o 60 multiplica por x, dá 60x. E pega o 80 e multiplica por 3x, dá 240x. E pega o 80 e multiplica por 60. Mas eu vou deixar assim.
Não vou multiplicar. Você poderia multiplicar ali, né? 8 vezes 6, 48, daria 4.800. Mas, por simplicidade, eu vou deixar assim. Então, ΔT vai ser 60x mais 240, que dá 300x. Dividido por 80 vezes 60. Então, eu posso cortar um zero desse com esse zero, esse segundo zero com esse outro de cá. E eu tenho que o intervalo de tempo gasto durante toda a viagem, né, ΔT1 mais ΔT2, seria igual a 3x dividido por 48. Certo? Então, olha, eu posso usar agora essa informação na minha equação original aqui, ó, nessa daqui, em que eu determinei como calcular a velocidade, sabendo-se, né, o espaço percorrido, que é total, que seria 4x, dividido pelo tempo total, que é gasto durante toda a viagem. Eu poderia, por exemplo, calcular uma velocidade que um objeto poderia se deslocar de A até B, né, sem mudar a sua velocidade, e esse objeto chegaria exatamente no mesmo momento que esse, que teve velocidades diferentes em parte do trecho de sua viagem. Então, agora, usando essa informação lá em cima, que a velocidade é 4x dividido por ΔT, só que quem é ΔT? 3x dividido por 48. Né? Então, divisão com fração, eu repito a primeira de cima e multiplico pelo inverso da segunda. Então, agora, ó, aparece x em cima e embaixo, eu corto. O que eu tenho é que a velocidade é igual a 4 vezes 48, daria 32, vai 3, 16, 19, dividido por 3. Certo? Então, dividindo isso daqui, eu tenho 6,64. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18, com 1, 19. 64 km por hora. Então, se um carro se desloca de A até B com velocidade de 64 km por hora, ele chegaria exatamente igual no ponto B do que esse carro, que no primeiro trecho percorreu com 80 km por hora e no segundo trecho percorreu com 60 km por hora.